Meus irmãos, eu gostaria de meditar a palavra do Senhor esta noite no livro de 1 Reis, capítulo número 19. Nós iremos falar um pouco aqui de Elias, do estado da vida desse homem, o momento que ele estava vivendo. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 1, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantando-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai, e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e uma grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a duodécima,
Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois. Correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Até aí. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a tua palavra. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que através da tua palavra, a tua igreja seja ministrada esta noite. E para isso, ó Deus, eu conto com a ação do teu Espírito Santo. Sem o teu Espírito Santo, a tua palavra ela não faz efeito, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que em meio à tua palavra, o teu Espírito Santo esteja convencendo, fortalecendo o teu povo, para a honra e glória do teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esta mensagem, esta passagem que fala a respeito de Elias, demonstra para nós que Elias viveu um período difícil na vida dele, né? Um período em que ele desanimou. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês esta noite. Em nome de Jesus Cristo, se alguém estiver aqui desanimado, eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que haja um renovo sobre a sua vida. Que haja um regozijo sobre você. Uma força que vem do Espírito Santo. Porque de fato nós vivemos dias maus. De fato, nós vivemos dias terríveis. Tudo está se manifestando para desanimarmos. Tudo anda difícil. Nós não sabemos como será mês que vem, se nós estaremos aqui reunidos como igreja. Não sabemos. E isso gera em nós desânimo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. E faz parte da nossa vida desanimarmos. É uma coisa comum no nosso meio. É uma coisa que acontece com as pessoas de Deus, que estão no centro da vontade de Deus, querendo cumprir a vontade, o desejo que Deus tem para ela. Mas essa jornada não nos impede de estarmos desanimados. E o porquê que nós desanimamos? O porquê que vem o desânimo nas nossas vidas? O texto, e outros textos também na Bíblia, nos demonstram que o desânimo, ele vem através das dificuldades da vida. Não há outra coisa a não ser a dificuldade. A dificuldade, ela nos prostra, faz com que nós desanimemos. E isso é algo que acontece conosco, mas, porém, pode trazer em nós resultados terríveis. Então, meus irmãos, eu gostaria de falar a respeito de Elias. Elias foi aquele homem que, imagino que todos sabem, ele é muito famoso, né? Ele é conhecido como um profeta que exerceu grandes milagres através do poder de Deus. Esse homem, ele fez milagres em Serepta. Ele orou para que não pudesse ter chuva, e depois ele orou para que a chuva viesse. Através de Deus, esse homem destruiu 850 profetas de Baal. Então esse homem ele foi muito usado. E é interessante que logo depois que ele foi extremamente usado, veio a perseguição. A palavra de Deus diz que Jezabel queria matá-lo. Queria vingar a morte desses profetas.
E diante dessa dificuldade da vida de Elias, esse homem se rendeu ao desânimo. Ele desanimou de uma forma tremenda, de uma forma forte, e isso trouxe a ele uma situação muito difícil. O que nós podemos destacar aqui, meus irmãos, é que, mesmo que nós estamos no centro da vontade de Deus, as nossas vidas vão ser baseadas em meio às dificuldades. E as dificuldades, ela não pode produzir em nós desânimo. Não pode. Ela não pode. Vamos ter cuidado com esse mal que tem assolado muitas pessoas. Vamos tomar conta dos nossos corações a respeito disso. O desânimo, ele pode acabar com as nossas vidas. Nós podemos ver que Elias, ele tomou passos contrários com relação ao desânimo. Porque em vez dele enfrentar essa situação ruim, ele se entregou. Isso é muito complicado, meus irmãos. E, de fato, é algo comum no nosso meio, é algo comum que nós praticamos, é fazermos o que Elias fez. Mas o que Elias fez nesse momento, onde ele foi para a caverna, Elias fez coisas erradas, em que apenas danificou a sua vida, em que apenas prejudicou a sua vida. Elias aqui, com a sua atitude de ir para a caverna, ele se isolou, ele fugiu, ele se prostrou, e ele também protestou. É algo comum que nós fazemos quando nós estamos desanimados, mas, porém, isso traz um mal para nós. Porque o isolamento, meus irmãos, ele nos impede, muitas vezes, de enfrentar problemas, os problemas que estão na nossa frente. Foi o que Elias fez. Ele desanimou, e o que aconteceu? Ele fugiu, ele se isolou, ele não enfrentou esses problemas. E é interessante nós observarmos que, quando nós nos isolamos, quando nós partimos para essa atitude, não há como Deus agir, não há como Deus manifestar a graça dele nesse meio. Nós podemos ver que quando Elias, ele se movia, ele agia, ele andava, ele enfrentava, Deus movia, Deus fazia milagres, Deus providenciava as necessidades, as coisas na vida de Elias. Mas, no entanto, ali, quando Elias se isolou, nós podemos ver que ele deixou de experimentar, porque ele mesmo mostra para o próprio Deus: eu não quero mais. Meus irmãos, isolar é se esconder, e isso não é bom. Nós não podemos nos isolar. Quando nós nos isolamos, nós escondemos do Senhor, nós escondemos das pessoas. Muitas vezes as pessoas são usadas por Deus para nos ajudar. Um aconselhamento, um apoio, né, Rubinha? Levantar a mão. E o isolamento, ele não pode fazer parte. O isolamento, quando ele é dado a uma pessoa, ele é concretizado na vida de uma pessoa, ela deixa de desfrutar de uma bênção do Senhor. Outro detalhe aqui, o que nós falamos, Elias, ele fugiu. Outra característica de uma pessoa que está desanimada, atitude, ela foge, e ela foge dos problemas, ela quer correr dos problemas. Isso não é bom, meus irmãos. Fugir dos problemas não é ideal, não é algo ideal para nós. O isolamento, o fugir dos problemas, ele só causa uma coisa para você:
dificuldade. Porque o problema ele não vai embora. Ele só tende a aumentar quando você foge. Muitos querem colocar os problemas debaixo do tapete. Muitos querem fugir dos problemas. Mas os problemas eles não se resolvem antes de você resolver esses problemas. Portanto, meus irmãos, fugir não é o ideal. Não podemos fugir dos problemas. Fugir dos problemas é fugir de Deus também. Porque quem nos abençoa em meio aos problemas é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Então, a característica daquelas pessoas que estão desanimadas, normalmente, são essas. E isso não é bom. Outra coisa que Elias fez, que não é bom, protestar. Protestar. Reclamar. É algo que nós não podemos fazer. Nós podemos ver aqui que Elias, ele conversou com Deus, só reclamando, só murmurando. Senhor, eu cumpri a tua vontade. Todos te abandonaram, menos eu. Eu estou aqui. Por isso que eu estou desanimado. Estou à frente dos problemas. E eu não dou conta mais. Meus irmãos, é algo que nós não podemos fazer. É algo que é caracterizado por uma pessoa que é desanimada, mas é algo que prejudica a vida dela. Isso traz o que no coração da pessoa? Marcas. Marcas. Nós podemos ver que Elias aqui estava uma pessoa marcada por insatisfações. Imagino eu, quando ele foi para essa conversa, ele ficou para a caverna, ele ficou meditando, ele foi causando dentro dele feridas. Eu fico imaginando que diante do diálogo que ele teve com o anjo de Deus aqui, ele ficou no seu coração, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por tantas dificuldades da minha vida. Eu não mereço passar por tantas atribulações. Foi exatamente o que Elias fez, meus irmãos, no texto. É algo caracterizado, mas, no entanto, não é uma coisa boa. Uma coisa boa. Meus irmãos, quero dizer algo para vocês. Não sei como é que está a sua vida hoje. Não sei se você está nesse estado. Mas se esse estado chegar até você, ou se então se você estiver nesse estado, nos dias de hoje, não se isole, não fuja e nem reclame. Isso não é bom. Agora, eu gostaria de comentar com a igreja essa noite da forma como Deus nos trata em relação ao desânimo. Eu falei para vocês a posição, as atitudes que nós tomamos em relação ao desânimo, que é algo que não é bom e que nós não podemos tomar essas atitudes. Agora, eu gostaria de destacar aqui da forma como Deus nos trata quando nós estamos nesse estado de desânimo. Podemos ver aqui no versículo 9, vamos ler, por favor. A palavra, que diz assim: ali entrou numa caverna, Elias, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Nós podemos ver que Deus aqui, ele estava confrontando Elias. Ele estava chamando a atenção de Elias. Eu fico imaginando Deus dizendo assim: Elias, em outras palavras, por que você está aí, Elias? Quais foram os motivos pelos quais você veio parar nessa caverna?
Você sabe o que eu já fiz para você, Elias? O meu poder se manifestou na sua vida há quanto tempo? Todos os desafios que você teve na sua vida, eu estive presente. Portanto, Elias, por que você está nessa caverna? Meus irmãos, não é agrado de Deus quando nós nos prostramos diante do desânimo. Deus, Ele sempre vai nos confrontar, porque Ele não quer ver os seus caídos. Porque quando nós estamos caídos, nós impedimos o mover de Deus em nossas vidas. E foi exatamente que Deus quis chamar a atenção de Elias. Eu vejo Deus falando para Elias: sempre te sustentei nesta jornada difícil que você tem levado na sua vida. Eu gostaria de falar uma palavra para vocês, meus irmãos, no livro de Isaías 41, do verso 8 ao 10, que diz assim, Deus falando para o seu povo: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Meus irmãos, nós podemos observar que esta mensagem de Deus é algo que Ele demonstra para todos aqueles que estão desanimados, que Ele está no controle. É Ele quem cuida. É Ele quem toma a frente. É Ele que tem o domínio sobre as nossas vidas. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos ajuda. E é da mesma forma, em outras palavras, Deus fala para Elias através do confronto. O que fazes aqui, Elias? Sou eu que te sustento. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te livro. Sou eu que te abençoo. E é assim para todos aqueles que estão desanimados, meus irmãos. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Se você está desanimado aqui hoje, Deus está no trono. Deus continua nos sustentando. Deus continua nos abençoando. Deus continua nos ajudando. E nós devemos ter essa certeza. É um ânimo que nós podemos ter essa noite. Que Deus, Ele está conosco. E Ele ainda nos ampara. E Ele diz para nós: saia desse lugar. Saia desse lugar em que nós podemos estar. Existem muitas pessoas hoje, meus irmãos, que estão desanimadas espiritualmente. Estão desanimadas dentro do seu lar, no seu casamento. Estão desanimadas no seu trabalho, ou em outras áreas. Mas o que Deus diz na sua palavra: saia desse lugar, porque quem te sustenta sou eu, e eu vou te levantar. Amém? Graças a Deus. Outra coisa que nós podemos observar, como Deus nos trata em meio ao desânimo. Deus sempre manifesta o seu poder. Ele sempre manifesta o seu poder. Nós podemos observar aqui que Elias, ele não foi aquele homem que viu milagres em meio ao seu desânimo. Mas ele ouviu o quê, meus irmãos? A voz de Deus. A voz do Senhor. A voz que é suave. A voz que é tremenda.
uma voz que assopra no ouvido dele e dizendo assim: Elias, saia desse lugar. Elias, não é bom que você esteja nesse lugar. Não é bom que você esteja prostrado. Nós podemos ver a misericórdia de Deus aqui, meus irmãos. Creio eu que se você está desanimado esta noite, eu posso ser uma voz de Deus para a sua vida. Se assim você abrir o seu coração e entender que é Deus que está falando. A palavra de Deus nos diz: saia desse lugar. Saia, não fique nesse lugar. É momento de Deus, meus irmãos, estar falando com o seu povo. Nós estamos vivendo num momento em que Deus não se calou. O que tem acontecido nos dias de hoje é que os nossos corações estão fechados, não estão abertos para ouvir a voz de Deus. Mas, no entanto, Deus insiste, dizendo: eu estou contigo, saia desse lugar. Ele tratou o desanimado desta forma, insistindo para que ele saia desse ambiente, desse lugar em que não é bom. Outro ponto que nós podemos destacar aqui: Deus também trata Elias no desânimo, ignorando as suas desculpas. Vamos ler no versículo 10, por favor, que diz assim: ele respondeu, assim Elias dizendo: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram seus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Vamos pular para o versículo 14. Novamente Elias dizendo: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Meus irmãos, o que Deus fez aqui com Elias, em meio a essas palavras? Ele ignorou Elias. Ele não colocou a mão na cabeça de Elias. Ele não aceitou as desculpas de Elias, porque Deus sabia que Elias precisava cumprir um propósito. O propósito pelo qual o Senhor colocou na vida de Elias. E creio eu, meus irmãos, que Deus, Ele tem um propósito para a vida de todas as pessoas. Por isso que Ele ignora as nossas desculpas. Ele ignora, muitas vezes, quando nós estamos desanimados. Porque Ele não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita aquele povo que toma uma posição de covardia. O nosso Senhor, através das características do que Ele faz, Ele é um Deus ativo. Ele é um Deus que move. É um Deus que caminha. É um Deus que age. E Ele quer exatamente que nós possamos cumprir esta verdade. Embora Ele sabendo que estamos desanimados, mas Ele também não aceita muitas vezes em que os filhos dele se prostrem diante
desse desânimo. Porque Deus, Ele tem um propósito na vida de todos nós. Ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. E o desânimo não pode impedir que os propósitos ou o propósito dele venha se cumprir na sua vida. Não pode. E foi exatamente o que Elias fez. Ele tentou impedir, por causa do seu desânimo, que o propósito, os planos de Deus não se concretizassem na sua vida. E Deus, Ele apenas se manifestou ignorando. É algo que nós devemos refletir, meus irmãos. A nossa carreira ainda não acabou. Deus tem um plano para nós ainda. O desânimo não pode abater. O desânimo, ele não pode matar os seus escolhidos. Ainda há um propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus na vida de Elias era ungir Azael, era ungir Jeú e preparar Eliseu para a obra. Era algo tremendo. E é algo, meus irmãos, que deve acontecer nas nossas vidas também. Deus, Ele quer cumprir o plano dele em nossas vidas. Talvez você não saiba a coisa tremenda ainda que Deus tem a fazer através da sua vida. E que você essa noite possa tirar da sua vida, tirar do seu coração qualquer tipo de desânimo que pode afetar o seu coração. Há um plano na sua vida. Talvez seja lá na sua casa. Talvez seja no lugar, em qualquer lugar onde você estiver, no seu ministério, na igreja. O fato é que nós não devemos nos prostrar. Amém? E para terminarmos, a outra forma como Deus trata uma pessoa desanimada, encorajando. Deus encoraja Elias. Vamos ler o versículo 18. Elias estava se sentindo só, desamparado. O desânimo faz isso conosco, né? A gente fica tão só. A gente pensa que só nós estamos passando por dificuldades. A gente pensa que estamos no barco sozinho. Ninguém está passando por este problema. Mas Deus, Ele trata Elias, encorajando Elias, dizendo assim: também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Meus irmãos, Deus diz para Elias: você não está sozinho, Elias.
Você não está só. Não é só você que é fiel, Elias. Não é só você. O meu povo passa sim por dificuldade. Isso faz parte do pacote dos cristãos. Você não está sozinho nessa. E eu quero te encorajar através dessa palavra, Elias. Saia desse lugar onde você está. Meus irmãos, nós devemos entender que esse é um processo comum em nosso meio. Isso faz parte das nossas vidas. E nós não estamos sozinhos. Mas enfim, nós temos um Senhor que nos tira desse lugar. Nós temos um Senhor que Ele não quer ver seus filhos prostrados. Nós temos um Senhor que quer renovar a vida de todos aqueles que estão desanimados. Nós temos um Senhor que quer você com o coração, com a sua vida ativa, para glorificar o nome dEle. Nós temos um Senhor que quer usar a sua vida para demonstrar o amor dEle, meus irmãos. Que quer demonstrar o poder dEle. Que quer cumprir o plano dEle. É o que Deus deseja de nós. Foi o que Deus desejou de Elias. E diz a palavra que Elias foi. E ele seguiu o seu caminho. Ele foi. Ele foi renovado. Através da voz de Deus. E eu orei, meus irmãos, para que esta noite vocês possam sair daqui renovados. Que vocês continuem prosseguindo. Que vocês continuem manifestando a graça, o poder, a glória de Jesus sobre a sua vida. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Como é que está a sua história esta noite? Se você estiver nesse estado de desânimo, vamos orar, em nome de Jesus, para que esse desânimo saia da sua vida. Amém? Quem precisa de uma oração aqui, meus irmãos? Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Então, você, meus irmãos, que estão precisando de um renovo, coloca a sua vida já diante de Deus.
Fala assim para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Esse sou eu. Esse sou eu, do jeito que eu estou. Eu me apresento diante do Senhor. Fala assim com o nosso Pai. Ele está aqui. Ele opera. Ele pode fazer algo novo no nosso meio. Jesus tem poder para isso. Oremos. Pai, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a vida de cada um dos meus irmãos. O desânimo, Pai, ele faz parte das nossas vidas. Jó, aquele Jó, teve um momento de muito desânimo, Pai. Jó foi aquele homem que ficou perturbado. E muitas vezes, ó Pai, também nos sentimos assim. Mas Jó, Pai, ele foi renovado pelo Senhor. Elias foi renovado pelo Senhor. E eu quero clamar essa noite pelos seus, pelos que estão aqui esta noite, Pai. Que haja um renovo do Senhor, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nesse momento tirar toda a carga, todo o peso. Que o Teu Espírito Santo venha aliviar os meus irmãos desta coisa tão terrível, Pai. E que muitas vezes nos prejudicamos muito, Pai. Eu rogo, Pai, que o Senhor esteja manifestando a Tua graça. Eu rogo, Pai, por aquele que entrou abatido, saia daqui renovado. Aquele que entrou aqui sobrecarregado, ele saia daqui aliviado, revigorado. Aquele que chegou aqui rendido, ele possa sair daqui amparado. É assim que eu lhe peço, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, pela vida dos Teus filhos, Pai. Amém e amém. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus, e minha destra não falhará. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço
conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Essa é a voz de Deus para a sua vida. Ele não nos desampara. Ele é o nosso Deus forte, o nosso Senhor fiel. Ele luta por nós. Ele nos carrega pelos seus braços. E Ele quer cumprir o plano dele sobre a sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe.